Então, basicamente o que você vai precisar é um recipiente. Primeiramente você vai precisar do recipiente seco, tá? Que tem que ser mais ou menos equivalente ao tamanho do aquário, que caiba, que você consiga colocar a quantidade de água que caiba no aquário ou até mais, tá? Não pode ser menos porque vai precisar fazer um procedimento antes de você despejar no aquário. Você vai precisar de um pote ou algo do tipo para colocar o peixe dentro enquanto você está fazendo a limpeza. Uma esponja, que é algo opcional, você pode querer ou não. E obviamente o aquário, né? Que por sinal tá bem sujo. Mas enfim, vamos lá. Então, primeiramente você vai estar enchendo o recipiente que você escolheu para colocar água. No caso aqui eu peguei um pote de sorvete, mas pode ser algo que caiba a quantidade de água que você vai precisar para encher, não totalmente o aquário, mas enfim, para uma capacidade de 70% mais ou menos do aquário para conseguir preencher essa capacidade. Então, depois que você colocar o volume desejado, o volume que você precisa para encher a quantidade do aquário, então você vai pegar, no caso como eu utilizei a água da torneira, o que que acontece? A água da torneira é, ela contém algumas substâncias que podem ser nocivas para o beta, como no caso o cloro. Então, você deve colocar a água em algum lugar que não caia poeira, nem nenhum tipo de sujeira dentro da água, porque a gente precisa deixar ela descansando por mais ou menos um dia, 2 dias, para que todo o cloro que tenha nela evapore. Ou seja, eu vou colocar essa água ali e depois de um dia eu volto para vocês. Aqui eu optei por deixar aqui no cantinho da pia, porque aí não tem problema de entrar nada dentro da água, nenhum tipo de sujeira, nem poeira, nem nada. E você tem que deixar descansando por mais ou menos um dia, 2 dias, por segurança, para que é o tempo mais ou menos que o cloro vai evaporar. E vai ficar. Claro, ainda vai ficar alguns resíduos de outras substâncias na água. É porque a água da torneira não é 100% limpa, mas tudo bem. É bom deixar esse período de 1 a 2 dias descansando, que é para poder evaporar o máximo de substâncias que podem ser nocivas para o peixe possível, né? Então, depois de você ter deixado lá em torno de 1, 2 dias a água evaporando, o que você vai fazer agora para você tirar seu peixe, eu recomendo que você pegue um pouquinho da água do aquário dele. Então, você pega aqui um pouquinho da água, como eu estou fazendo aqui, e você pega um pouquinho da água que você colocou lá para descansar e mistura as duas, porque como elas aqui não tá tanto assim, mas geralmente as águas, as duas podem ter temperaturas bem diferentes. Então, para não dar um choque de temperatura no peixe, é bom você misturar as duas, que é para o peixe já ir se acostumando com a temperatura da água. Aí o que acontece? Você pode tanto pegar ele com esse potinho, no caso com a rede, se você tiver, ou com. Não é algo que eu recomendo, mas você também pode pegar, tá pegando com a mão, entendeu? Então eu vou pegar ele aqui e já já eu volto. Ah, detalhe, como eu não tenho uma rede nem nada para pegar, então caso você queira pegar com a mão, vá o mais lento possível, porque você pode acabar machucando o animal se você for muito bruto. Então, assim, vá com calma e tal, até você conseguir realmente conseguir tirar o animal. Mas claro, se você não tiver prática com isso, eu não recomendo que você faça, porque você pode acabar ferindo o animal. Então, eu já coloquei ele aqui. E o que é que eu vou fazer? Como eu já misturei as duas águas, no período de 10 a 15, de 15 em 15 minutos, eu vou fazer isso pelo menos umas 3 vezes, eu vou acrescentando aos poucos a água nova aqui, que é para a temperatura e aos poucos, para ele ir se adaptando aos poucos à temperatura. Como a temperatura não está tão diferente da água antiga dele para a nova, digamos assim, não tem tanto problema, mas se a temperatura estiver muito, muito diferente, eu não recomendo, eu recomendo que você coloque mais água do aquário e você vai colocando aos poucos água nova, para ele não ter um choque muito grande, porque isso pode até matar o animal. Então, assim, muito cuidado com isso. A limpeza do aquário é feita da seguinte forma: você vai despejar toda a água que tem aqui. Eu gosto também de tirar essas pedras, tudo que tem aqui dentro, coisas decorativas e tal, e você vai lavar, tá? E caso você queira passar a esponja aqui nas bordas, nas laterais, você pode passar
sem a presença de nenhum produto de limpeza, tá? Porque pode ficar resíduos aqui, o animal pode acabar ingerindo isso, enfim. Não vai ser algo bom para ele. Então você limpa somente com água, tá? Você tira essa água e vai limpando aqui com a esponja. Pode usar água da torneira mesmo para limpar, não tem problema não. Então aqui eu vou despejar. Se tiver aquele protetor, não sei o nome disso, mas enfim, se tiver um protetorzinho na teia, é bom que você pode já derramar as próprias pedras aqui mesmo. Então, já tirei todas as pedras que estavam dentro do aquário, né? Aí agora eu vou focar a limpeza somente no aquário e depois eu vou limpar as pedras, essas decorativas e tal. E basicamente o que eu faço eu coloco a água da torneira mesmo, aqui, e eu deixo encher até uma certa quantidade e eu vou passando a esponja nas laterais. Então aqui eu pego a esponja, o lado mais macio da esponja, e vou passando aqui, passo no fundo do aquário também. Enfim, basicamente a limpeza é essa, você só precisa passar aqui e já eu volto. Aí, tipo, aqui eu já lavei as peças, então é basicamente você pegar, ligar a água aqui e ficar esfregando assim, pra tirar qualquer tipo de sujeira, as fezes dos animais. Às vezes fica comida aqui que ele acaba não comendo, mas enfim. Ração, no caso. Aí você lava e depois você coloca dentro do aquário. É importante colocar antes de colocar o peixe, porque tem gente que coloca as pedras quando o peixe está dentro do aquário. E isso você pode acabar dando uma pedrada na cabeça do animal e ele morrer, né? Então, assim, muito cuidado nisso. E algo que eu esqueci de mencionar. Eu coloquei já algumas... Já enchi aqui mais um pouco com a água nova. E eu acho que a temperatura já está praticamente a mesma da água nova com essa água que ele está aqui dentro. Então isso significa que eu já posso colocar água nova aqui e colocar ele aqui também. Só cuidado aonde vocês colocam eles, porque tem alguns betas que eles têm costume de pular, tá? Então pode acontecer de você encher demais aqui e ele acabar pulando para fora. Muitas vezes a pessoa nem vê e o peixe morre. Então cuidado nesse procedimento também. Então, depois de limpar as pedras e tal, eu coloquei dentro do aquário de novo. Então agora eu vou despejar água nova dentro do aquário. É importante que você não encha muito, porque o que acontece? O beta, por ele ter por ele ter essas caudas dele, eu não sei se vai dar pra ver muito bem, não vai dar pra ver. Mas enfim, quando ele sobe a superfície muito altas, ele acaba ficando muito cansado. Então assim, o seu peixe pode morrer de cansaço, tá? Porque o beta ele não absorve o oxigênio que tá na água, ele absorve o oxigênio atmosférico. Então ele necessita subir até a superfície para poder respirar. E o que acontece se você encher muito o aquário? Ele pode subir e descer, subir e descer, subir e descer. E para subir, a subida dele é um grande peso. Ele pesa muito por conta da cauda que ele tem. É muito grande. Então, assim, tome muito cuidado para não encher demais, até porque o peixe pode acabar pulando para fora do aquário. Então, assim, eu costumo encher mais ou menos 65%, 70% do aquário. Eu não gosto de encher todo justamente por conta disso. Então, cuidado também, porque o seu peixe pode estar morrendo de cansaço ou pulando para fora do aquário. Então, como vocês podem ver aqui, já está mais ou menos nessa... Preenchi até mais ou menos aqui uns 70%, mais ou menos. Enfim, e agora eu vou colocar o peixe aqui dentro. Aqui, eu pegar o peixe. Eu gosto de, antes de colocar o peixe direto, eu gosto de deixar ele um pouco aqui eu vou enchendo aos poucos aqui, já para acostumar um pouquinho mais com a temperatura. Então eu deixo ele boiando aqui, digamos assim, por cerca de uns 5 minutos e depois eu viro o copo. Quando passar esses 5 minutos eu volto. Então, passados esses 5 minutos, então agora eu vou despejar ele calma, devagar, para não assustar tanto o animal. Eu espero ele mesmo sair dentro do copo. Pronto, saiu, então eu retiro. E está feita a limpeza do aquário do peixe beta. O nome dele no caso é Fizz.